Para mim é um grande prazer estar aqui de novo falando no fórum. Nunca falei aqui no Fórum Sudeste, sempre falei em Belo Horizonte, Fórum do Sul. Hoje nós vamos falar sobre um tema que foi uma introdução técnica aqui antes, que é a inversão de fluxo, né? Que é hoje um dos maiores problemas que a gente enfrenta na geração distribuída. A minha função aqui é falar um pouco sobre a regulamentação, o que tem por vir, né? O que nós temos de expectativa para o futuro em relação à inversão de fluxo de potência, mas eu vou tentar trazer também um pouco da experiência do nosso escritório com as soluções que a gente está trazendo para o cliente em relação à inversão de fluxo, os caminhos, mesmo tendo uma regulamentação, os caminhos que a gente entende ser aí um caminho viável para quem está enfrentando esse problema, que ele está concentrado hoje em Minas Gerais, mas está se expandindo para os outros estados. Meu nome é Thiago Bal, quem não me conhece, eu sou advogado, atuo no setor de energia renovável desde 2008, sou advogado desde 2004, então são quase 18 anos aí de atuação, sendo deles aí 14, 16 anos na geração de energia renovável, comecei na hidráulica, e por conta da geração distribuída, o solar tomou conta aí do nosso escritório. Especialista também em tributos, e isso é muito bom, porque nós vamos viver talvez uma segunda onda de discussões até 2026, quando entra em vigor, né, a reforma tributária, que são a nova forma de cobrar tributo no Brasil, e certamente vai ter sim um impacto nas operações de quem faz venda de kit solar, de quem faz geração distribuída. Também tem uma contabilidade focada para integradores e para quem atua com geração distribuída, consórcio, cooperativa, associação e as SPS. São mais de 600 megawatts de geração distribuída que a gente atuou nesses últimos 8 anos aí, de 2015 para cá. Beleza. Eu quero começar, eu não sei se vocês provavelmente vão escutar, eu quero começar a falar sobre inversão de fluxo de potência, trazendo o que a ANEEL pensa sobre esse assunto. E aí nós vamos modelar a nossa palestra com base naquilo que a diretoria da ANEEL pensa em relação à geração distribuída, porque a ANEEL é o último foro que trata sobre geração de energia na geração distribuída. Vocês estão escutando? Espera aí. Não está escutando não, hein? Não está ouvindo aqui. O áudio não sai para eles? Não. Não sai. Esse áudio ele é muito importante para vocês. Vocês estão me ouvindo? Ó, aqui tá. A mim vocês ouvem, ok? Eu estou me ouvindo e eles estão me ouvindo. Aí é canal 2. Ah, então olha aí para nós. Eu vou resumir aqui enquanto eles colocam o áudio, para a gente não perder tempo. Nós tivemos uma reunião na diretoria da ANEEL. Ela ocorreu há 2 semanas, 2, 3 semanas, que foi uma reunião para a abertura da audiência pública que vai discutir, que abriu para discutir. Determinada, e aí no caso abertura de consulta pública, para tratar dos itens referentes e exclusivamente que tratam a norma 1059, não é isso? 1059, sobre a inversão de fluxo. Bem, enfim, declaro, bem, aí esse é o voto, tá? O voto do Eva é perfeito. Falar que eu tenho que regulamentar que uma usina que não injeta na rede precisa de estudo de off-grid, eu que sou advogado, acho que é coisa de maluco, ter que colocar isso na norma. Falar que, que é viável fazer estudo para microgeração pequena, como trouxe a doutora Bárbara, a gente sabe que não, se não tem viabilidade de fazer o estudo, não, mas não pode negar. Não pode negar. Eu acho que não sei se o Fernando está pretendendo caminhar dessa maneira, a gente positivar, do jeito que foi na abertura, olha, até tantos tal,
faça sem estudo, eu acho que assim, mas está na norma que para qualquer um, se a distribuidora não apresentar o estudo correto, perfeito, que dê oportunidade do consumidor questionar, ela não pode negar, ela tem que emitir. Porque eu acho que aí, na minha visão, na falta de informação, tem que ser pró-consumidor. Concordo. Não pode ser a distribuidora. Diretora Agnes, se não é urgente a agência reguladora tratar disso, eu penso que a agência realmente não quer tratar de GD. Porque, efetivamente, a geração distribuída ela está tendo um estudo que descumpre a resolução 1000 e que a distribuidora diz que está à luz da resolução 1000 e que impossibilita até mesmo uma contra-argumentação. Esse daqui é um problema urgente. Ou seja, em relação àqueles pedidos até 50 kW, está tentando se dar algum tipo de celeridade e entender a situação de maneira a não simplesmente dizer que tem inversão de fluxo e que a alternativa, e a gente sabe que GD é majoritariamente solar, que a alternativa é gerar energia entre 19 horas e 5 da manhã, o que, na verdade, não é alternativa. Pública na modalidade intercâmbio documental no período de 7 de fevereiro. Eu estou me sentindo aqui como se fosse um cantor famoso e, na verdade, eu começo a cantar e peço a galera, né? Canta comigo. E eu não canto nada. Eu podia parar a minha palestra aqui. Eu não precisava falar mais nada em relação à inversão de fluxo de potência. Por quê? Porque a diretoria da ANEEL ela foi muito clara. Eu não deveria exigir estudos para conexões de microgeração. É um absurdo. É um absurdo eu colocar uma norma para dizer que se o sistema não está conectado na rede da distribuidora, eu não tenho que analisar a inversão de fluxo de potência. Óbvio, o sistema não está ligado com a distribuidora. E que é um absurdo a ANEEL deixar chegar ao ponto que chegou a situação, especialmente em Minas Gerais, em que a distribuidora CEMIG e Energisa, e aí eu reforço, CEMIG e Energisa não conecta sistemas de 1,8 kW, alegando inversão de fluxo de potência. Essa abertura de audiência pública, ela gerou uma minuta, tá, de uma norma que vai alterar a resolução 1000 e vai tratar da inversão de fluxo de potência e provavelmente esse será o nosso cenário futuro. Essa norma não está boa, ela ainda precisa de melhoramento. Nós vamos ter uma etapa na ANEEL de audiência para discutir pontualmente essa norma. Qual que é a nossa função aqui? Entender o que está proposto para que nós possamos, todos vocês, movimentando a própria ANEEL, o próprio mercado em si, para fazer essas mudanças necessárias. Essa que eu vou trazer para vocês aqui agora. Vamos lá. Peraí. A primeira coisa que a ANEEL trouxe nessa nova norma foi resolver um problema que nós estamos enfrentando quando você tem um orçamento com inversão de fluxo de potência, que é não receber os estudos que levaram a distribuidora a dizer que você tem uma inversão naquele ponto. O Fernando Moza, que foi o último que falou, ele destacou na sua fala, trazendo um estudo de uma distribuidora, que aquilo que nós hoje recebemos não é estudo de inversão de fluxo de potência. Aquilo é um resumo de um suposto estudo feito pela distribuidora, que também não é um estudo. As distribuidoras elas têm um sistema em que esse sistema tem todas as informações da rede. Ela faz o quê? Você pediu um sistema de 10 kW, ela coloca o seu sistema de geração no sistema dela e simula qual é o efeito da sua injeção de energia no sistema da distribuidora. Então, o primeiro ponto que a ANEEL colocou é que, na hora que ela for entregar o orçamento de conexão, ela tem que dizer para você que, no mínimo, a inversão com todos os dias da semana. Porque a gente, quando analisa, por exemplo, os orçamentos da CEMIG, que é um copia e cola, eu estou falando isso porque eu publiquei no LinkedIn um orçamento de conexão da CEMIG de uma subestação
e mostrei uma subestação que ficava a 300 quilômetros de distância. E o comportamento na rede era o mesmo, porque era um copia e cola. Agora não. E era um copia e cola de um efeito danoso no sistema no domingo, onde está todo mundo em casa, o comércio está desligado, e aí sim, eu vou ter mais energia no sistema do que consumo, porque isso é inversão de fluxo de potência. Mais energia no sistema e menos consumo. Então agora eu tenho que falar, no mínimo, todos os dias da semana, de hora em hora, e respeitar os casos de sazonalidade. O que vai acontecer, na minha opinião? Tá? Eu já vi no palco aqui que tem ex-funcionário da CEMIG. Não vai dar conta. Eu duvido que uma distribuidora vai gastar dinheiro para fazer um estudo sazonal, hora em hora, dia a dia da semana. Não vai fazer. Não vai fazer. Talvez essa norma veio realmente para dificultar. Ela pode até inventar um resumo de estudo nesse sentido, mas ela não consegue comprovar. Por quê? Porque a distribuidora hoje, ela pode alegar inversão de fluxo de potência no transformador que está instalado perto da sua casa. Para fazer essa medição, ela tem que ir em loco. Aí a ANEEL está propondo que a análise seja feita na subestação mais longa. Beleza? No ponto de transformação mais longo, que seria a subestação. Para isso, ela tem sistema para fazer. Mas aí ela vai ter que trazer o impacto do seu sistema dia a dia, hora em hora, e respeitando a sazonalidade. Isso nós não temos hoje. Tá? Tem uma outra proposta que é o seguinte. Quando eu tenho a análise, eu não tenho que analisar no posto de transformação. Tá? A análise de inversão de potência não deve ser realizada no posto de transformação. Não pode ser no transformador que está ali próximo da sua casa. Beleza? Isso é interessante porque hoje, se realmente a distribuidora quisesse alegar inversão de fluxo de potência, o que ela fazia? Você saiu de casa, o seu sistema está gerando, ela vai lá por volta de 11 horas e faz a medição. Você está injetando energia e não está consumindo. Beleza? Tá, Thiago, e das usinas de investimento? Não, a usina de investimento, a inversão de fluxo, ela é característica da usina de investimento. Você está lá em Jaíba, no norte de Minas, não tem uma casa perto de você num raio de 40 quilômetros. Toda a energia que você está injetando no sistema, ela não tem consumo imediato, né? A energia é igual um imã, né? Ela vai sempre de encontro ao consumo. Então, você vai ter inversão de fluxo de potência naquela usina. A questão é, aquela energia, ela viola o sistema, porque a inversão de fluxo, ela tem que violar o sistema. E a distribuidora, ela sempre alega que viola, mas não consegue comprovar. Então, essa proposta aqui, ela é muito interessante, porque ela vai limitar, tá, a abusividade da distribuidora de não hoje estar fazendo os estudos. E sempre lembrando daquela fala que nós ouvimos antes. Depois eu tenho uma outra situação, que é quando a distribuidora não comprovar as violações, ela tem que liberar a conexão. Só que quando a gente lê esse artigo, que esse artigo ele gerou um frisson, não sei como é que fala isso, né? Um rebuliço no mercado. Por quê? Todo mundo leu e falou assim, olha, quando a distribuidora não comprovar violações de parâmetros técnicos na rede, conforme estabelecido no módulo 8, a análise de inversão do fluxo fica afastada. No primeiro momento, ficou muito bom. Então, se ela não conseguir provar a violação, tá? O que acontece? Ela tem que liberar a conexão. Mas quando você vai no módulo 8 do PRODIST, você tem uma série de brechas que são abertas para a distribuidora emitir relatórios de estudos em que nós, que não temos os dados da rede, nós não conseguimos contestar. Tá? Então, isso não vai ser a solução que a gente vai ter hoje para a geração distribuída. Aí a segunda leitura que fizeram, e o mercado também ficou rebuliçado, seria nesse inciso aqui. Por quê? Quando sistema de geração de energia distribuída que não injeta na rede de distribuição de energia elétrica, não vai ter análise de inversão de fluxo de potência. Vocês viram o diretor falando? Se não tem injeção de energia na rede, eu não tenho que ter nem essa norma prevista. Se eu estou fazendo grid zero, se eu estou fazendo off-grid, eu não tenho que analisar o seu projeto. Simplesmente você entra no site da distribuidora, posta o projeto,
posta os documentos relacionados aos equipamentos, que tem o número do Inmetro, que comprova que foi comprovado que ele não injeta energia no sistema, certo? E pronto, a distribuidora não tem que avaliar seu sistema mais. Ela não tem que avaliar se vai ter inversão de fluxo de potência. Um outro ponto é se enquadrar nos critérios de gratuidade. Qual que é o critério de gratuidade que a gente lembra quando lê isso? Aquelas usinas até 50 kW. Né? Quem é integrador aqui, quem que não, ao invés de pedir usina de 75 para garantir a conexão sem obra, pediu usina de 50 kW, de 37,5, porque entrava naqueles critérios de gratuidade que tem na resolução 1000. Só tem um detalhe: quando é conexão nova, no critério de gratuidade, vai avaliar o consumo médio. Se você não tem consumo médio naquele local, porque é nova, vai avaliar a média da classe daquele local. Se ela for baixa, você vai ter inversão de fluxo de potência, porque você só vai ter liberado a conexão para a carga necessária para o consumo médio daquela região. Isso aqui não resolve o problema da inversão de fluxo de potência. Ou seja, se não tiver estudo, libera. Se o estudo mostrar que não tem violação, libera. É essa que tem que ser a regra para a gente. Tá? E se eu tenho até 50 kW, a primeira conexão, tem que liberar. Porque o acesso ao sistema tem que ser livre. E uma usina de 50, ela não viola o sistema. Já foi comprovado por vários técnicos que já vieram em vários eventos, inclusive no Fórum GD. Depois eu tenho uma outra aqui, tá? Que é um problema. Lembra aquelas 5 alternativas que a ANEEL analisa? Desculpa, que a distribuidora analisa? O que a ANEEL está falando agora? Você não precisa mais analisar as 5. Você vai ficar entre 2 apenas. Ou seja, eu posso ter violação em uma delas, mas eu não pulo para uma alternativa que não tem violação. Que pode ser, por exemplo, uma alternativa de restrição de injeção de energia dentro de um determinado período. Você, ao invés de... A gente tem muito caso lá no escritório, discussão com a CEMIG, que ao invés de injetar 70, ela liberou injetar 60. E aí o sistema foi viável. Porque a gente negocia com a CEMIG aquilo que está permitido no sistema. Se eu não vou poder chegar nessa alternativa, que eu estou entrando numa alternativa que viola o sistema, acabou, eu perdi a oportunidade. Então aqui a gente tem que deixar voltar ao que estava lá antes, avaliar 5, porém com estudo. Então é importante que vocês façam a leitura do que está disposto hoje, para que a gente não seja pego de surpresa na nova norma que deve sair aí para os próximos 20 dias. Eu estou com um general aqui que está olhando o meu tempo mesmo. Deixa passar 1 minuto. Veio aqui 2 vezes já. Isso tem que ser rápido. Beleza. Obrigação de disponibilizar os estudos. Isso aqui é muito bom, gente. Tá? Nós não temos hoje na norma uma situação dessa, que é quando eu tenho a obrigação de disponibilizar os estudos, eu posso entrar com uma ação judicial. E nessa ação judicial, se não disponibilizar, o juiz determinar a conexão. Hoje, como nós não temos isso, esse tipo de medida judicial é muito ruim. E aqui ela está dizendo que vai ter a presunção, se ela não apresentar, vai ter a presunção, só que ela é relativa. Presunção relativa é o seguinte, não é uma verdade absoluta. Se ela não apresenta e eu exijo a conexão, qualquer alegação que vier depois dá direito à distribuidora de não conectar. O que nós estamos propondo para a ANEEL? Se em 5 dias ou 10 dias ela não apresentar, a presunção ela é total. Não tem estudo, me conecte. Tem que ser assim, porque senão vai abrir margem discricionária para a distribuidora. Falta pouco minuto, moça. Gente, em relação à inversão de fluxo de potência, são esses 4 pontos que podem, se mudar, abrir novamente o mercado, tá? Ou, se não mudar, vai fechar o mercado de geração distribuída. Isso é básico. A gente vai ter que trabalhar com outras alternativas, igual o grid zero. 2 outras medidas que precisam ser atentas também. Tomada de subsídio para quem trabalha com geração distribuída, para quem ainda tem contratos
que são característicos de venda de energia na GD. Esses contratos vão ser fiscalizados e vocês vão ser desconectados e refaturados. E para quem trabalha com mini geração distribuída, o RAID, que em breve vai sair uma economia na implantação das usinas na ordem de 9,25%. Tá? Enquanto ela não vier brigar comigo, a gente vai falando. Olha só, a gente tem muito caso, 30 segundos. A gente tem muito caso no escritório de inversão de fluxo de potência para a indústria. Por exemplo, 230 kW, estava conversando há pouco sobre um caso específico. O cliente conseguiu no grid zero conectar 100, recolocou o pedido do 130 e veio, sem inversão de fluxo de potência, 60. E ele vendeu o serviço para o cliente. 130 no grid zero e 60 na GD. Então, existem alternativas técnicas que a gente pode fomentar o mercado. Mas o que nós precisamos aqui é brigar para que essa norma seja uma norma justa para vocês que são integradores e investidores. Beleza? Gente, é muito rápido, mas eu agradeço a atenção de todos vocês aí. Se tiver alguma dúvida, pode me procurar aqui, que a gente conversa separadamente.